Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos dar uma olhadinha numa parte interessante da Geografia, que é a chamada Geografia Econômica, onde nós trataremos de um caso muito específico, que são algumas características, principalmente de um modelo de agricultura que nós chamamos de agricultura alternativa. E lá no final da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje, eu também vou tratar com você aí dessa questão relacionada com a pecuária, com os rebanhos, né? Então vamos entender o que é essa agricultura alternativa, por que ela vem crescendo numa velocidade assustadora nos últimos anos. Então funciona assim, ó. A origem da agricultura, de forma geral, ela foi uma origem disso que nós chamamos hoje de agricultura alternativa, que é um modelo extremamente moderno. Então, como é que a gente tem aí, o que a história mostra para nós, melhor dizendo, de origem da agricultura? Está diretamente relacionado com a chamada Revolução Agrícola, que não é a Revolução Verde. Então, a Revolução Agrícola aconteceu há mais ou menos 10 mil anos atrás, no início do Neolítico, né? Então os homens foram, o grupo foi, por diversas razões, e começou a compreender algumas lógicas da natureza, principalmente relacionado com as plantas. Então as plantas produzem sementes, essas sementes elas podem ser guardadas de um ano para o outro, e se você pegar essa semente e lançar no solo correto, no período correto do ano, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo justamente que nós vamos ter aí a produção. Então criou-se, inventou-se, eu nunca sei o termo correto para definir isso aí quanto à agricultura. Sem sombra de dúvidas, essa revolução agrícola, ela trouxe mudanças gigantescas para as sociedades humanas. Porque até aquele momento nós acabávamos tendo que a grande preocupação humana não era nada mais, nada menos de que a busca do alimento, a reprodução e a busca do alimento, a proteção da família, eram as preocupações humanas. Os homens só extraíam, essa atividade extrativista ela era muito forte. O que nós acabamos tendo então com isso? Nós temos que a agricultura acabou com essa coisa. O homem se transformou em um ser sedentário, pôde construir suas casas com uma qualidade maior, não é mesmo? Mas a grande sacada da tal da Revolução Agrícola não foi nada mais, nada menos que ela passar a produzir excedentes. Ou seja, se eu sou um agricultor, eu vou trabalhar na agricultura e eu vou produzir mais do que eu e minha família necessitam, e automaticamente nós vamos dispensar aí uma quantidade, uma parcela de mão de obra. Então a mão de obra agora vai ficar assim, oba, eu não vou precisar mais produzir alimento. Não, a inventividade humana tratou de fazer com que os homens se dedicassem a outras atividades, né? Então é por conta disso que nós acabamos tendo que a melhoria na qualidade de vida da população ela foi ocorrendo. Então outro se dedicou à proteção, outro teve uns encargos religiosos, outro tratou de começar a produzir casas, e assim foram, as atividades foram crescendo. Isso influenciou o surgimento de algumas cidades, de algumas atividades que elas não necessitavam de um contato direto com o campo, então a urbanização também veio daí, e assim vai. Então era uma agricultura que ela tinha essas características, mas ainda uma agricultura muito dependente da natureza, né? Essa dependência se dava o quê? Se viesse, por exemplo, uma grande seca, uma estiagem, já dava problema. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma peste, um inseto, uma doença ou coisa parecida, lá vinha problema. Só que daí nós vamos dar um salto gigantesco na história e nós acabamos chegando onde? Nós acabamos chegando aí, basicamente nesse período pós-renascimento. Então, como nós sabemos nesse período pós-renascimento aí, a ciência passou mais uma vez
a fazer parte do cotidiano humano, né? Então, novos conhecimentos, eles trataram de surgir nas mais variadas áreas de conhecimento, inclusive na agricultura. Então, essa agricultura, revolução industrial, e nós vamos acelerando a nossa história aí, ela foi desenvolvendo essas novas tecnologias. Talvez o auge de tudo isso, de toda a utilização dessa tecnologia, vai tratar de se encontrar onde? Vai se tratar de se encontrar na Revolução Verde. Então hoje nós acabamos sendo o quê? Uma agricultura muito capitalizada e que se utiliza das mais variadas tecnologias. É a tecnologia mecânica, hoje nós temos uma agricultura de precisão, né? É a biotecnologia, as melhorias genéticas, a transgenética que vem fazendo cada vez mais parte da nossa realidade aí. E além disso nós encontramos também o quê? Um crescimento e uma utilização muito grande dos chamados agrotóxicos, né? Os, entre aspas, que por exemplo os biólogos vão ficar muito bravos comigo, chamar isso de defensivo agrícola. Mas só que isso teve uma importância muito grande. Hoje a população mundial, ela ultrapassou a casa de 7,5 bilhões de habitantes. Tá? Daí a pergunta que fica para você: será que se nós não tivéssemos utilizado todo esse grande conjunto aí de tecnologia química, a gente teria condição hoje no planeta de produzir alimentos para esse grande contingente humano? É uma pergunta que fica. Eu, sinceramente, acredito que não. Mas o que a gente acaba percebendo aí, talvez na última década aqui no Brasil, nos países mais desenvolvidos, há um período maior de tempo, nós acabamos percebendo aí que hoje e cada vez mais nós temos uma preocupação muito grande com a saúde humana. E nós sabemos, hoje já existe uma quantidade grande de estudos que mostra isso, que quando se utiliza essa grande quantidade de agrotóxicos, automaticamente isso vai ter aí um peso negativo para quem consome isso em grande quantidade, né? Então nós acabamos sendo que hoje parece que existe, entre aspas, quase que um retorno às origens, onde se busca mais uma vez se encontrar uma agricultura que ela seja uma agricultura muitas vezes caracterizada pelo quê? Pela utilização menor desses agrotóxicos. Em alguns casos nós encontramos o quê? Quase que uma utilização zero. Então é isso que eu quero ver com você hoje aqui. O que é esse novo sistema alternativo? Quais são as principais técnicas que elas são utilizadas? Então hoje nós falamos muito, por exemplo, em um modelo que ele é chamado de agroecologia. E aí nós temos, por exemplo, uma agrofloresta, né? Então ficando nessa imagem nós percebemos aqui, ó, é uma floresta realmente que existe aqui, provavelmente uma floresta nativa. E nós percebemos aqui que existe uma prática agrícola. Talvez essa prática agrícola eu consigo perceber ali, né, a presença de algumas hortaliças, talvez também uma bananeira e assim vai, não tenho certeza do que eu estou falando. Então o que é essa chamada agroecologia? É você buscar produzir o seu alimento, mas muito mais próximo das condições naturais. Por quê? Porque acredita-se justamente que dessa forma vai se evitar a utilização de uma grande quantidade desses defensivos agrícolas, desses agrotóxicos aí. Por quê? Porque em toda essa formação de uma floresta natural, digamos, insetos que poderiam vir a atacar isso aqui, antes de tudo eles vão encontrar uma quantidade grande de predadores naturais. Se você retira tudo isso aqui, os predadores naturais muitas vezes podem ir embora, né? Em um segundo momento nós acabamos percebendo também que esses insetos ou qualquer outro tipo de praga que possa vir a infestar essas lavouras, elas vão ter outras opções
além dessas plantas que se destinam à alimentação humana, né? Não quer dizer de forma nenhuma que aqui não vai existir. Aqui vai existir, mas vai existir em menor quantidade, segundo esse conceito que eu acabei de apresentar para vocês. Ó, uma outra técnica que nós temos aqui, ela é chamada justamente como agricultura hidropônica. Então você percebe, a hidroponia, ela é isso aí, né? A presença de uma estufa, onde nós acabamos tendo que muitas vezes essa questão da umidade e da temperatura, elas tratam de ser controladas, e aí estão as plantas. Então você percebe que essas plantas, elas têm um plástico por baixo. Grande característica da hidroponia, ela consiste no quê? Você tem ausência de solo na produção. O que você vai encontrar por baixo dessas plantas aqui são alguns dutos. E nesses dutos nós vamos ter a presença de um líquido, onde ali estão todos os nutrientes necessários para que essa planta acabe fazendo o quê? Produzindo de uma forma, digamos assim, que vá tratar de dar conta daquilo que é solicitado. Então o que nós acabamos aqui tendo é que você também acaba gerando uma forma diferente de produção, porque você consegue produzir essas espécies independente diretamente da qualidade do solo. E uma das mais conhecidas que nós temos aí é a agricultura orgânica, né? Então a agricultura orgânica é aquela que deve ser certificada por órgãos reconhecidos, onde os alimentos produzidos, eles vão ter zero de produtos químicos, digamos assim, artificiais, alheios ao ambiente, né? Então é um conjunto de técnicas que são desenvolvidas, onde você procura principalmente afastar as pragas daqui, com a presença do quê? Com a presença de alguns elementos naturais, como por exemplo o caso dos feromônios. Então existem aí alguns, digamos assim, aromas que expulsam os insetos, plantas, diversos fatores. Se você implanta isso aqui, os insetos vão embora. Isso é só um exemplo. Fechando essa parte de agricultura aqui, o que nós vamos encerrando então a nossa conversa um pouquinho a respeito dessa atividade econômica. Nós temos aqui a chamada pecuária, né? Então aí você percebe claramente na nossa imagem que são duas práticas de pecuária completamente diferentes. Essa aqui é uma prática de pecuária que ela é chamada de pecuária intensiva. Onde essa pecuária intensiva, ela vai ser caracterizada pela presença do quê? De muito capital. Então você percebe que provavelmente as nossas vaquinhas aí, elas estão num gigantesco curral, elas têm toda uma ordenha mecânica, né? E além disso, maior parte delas é criada em um ambiente confinado. Então é aquela vaquinha que vai ficar lá no confinamento, recebendo a água e o alimento balanceado, a sua ração balanceada todo dia. Nesse caso aqui, a gente acaba encontrando que claramente é uma produção de gado leiteiro. Então o que acontece? A alimentação dessa vaquinha vai ser uma alimentação voltada para a produção de leite. Então com isso é altíssima produtividade. Principalmente se nós comparar com esse segundo modelo que eu já converso com você. Só que para nós mantermos todo esse sistema aí, acaba acontecendo o quê? Que se faz necessário também um investimento de capital, que é um investimento de capital muito alto, muito elevado. Certo? Mas tem alta produtividade, desde lá da seleção genética até a instalação dessa ordenha. Peço desculpa para você. Esse segundo modelo que nós encontramos, ele é chamado de uma agropecuária extensiva. Então, como você pode perceber muito bem lá, essa vaquinha, ela está solta no pasto. O que vai acontecer com ela? Ela pasta aqui, pasta lá, pode se destinar tanto à produção de leite quanto à produção de gado de corte, que se destina à produção de carne. Se comparado com esse primeiro modelo, o que é que nós encontramos nesse segundo modelo? Você tem um investimento de capital muito menor, né? Então aqui você vai ter que ter a área, o pasto,
provavelmente vai cercar os animais e assim vai. Mas também, se nós formos comparar os dois momentos aí, nós percebemos que a produtividade nesse sistema extensivo, ele é uma produtividade menor. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.